gente, eu sou Mariana Reis e está começando agora mais um Caminhos da Educação, o programa onde a gente conversa, discute e fica por dentro de tudo o que acontece na educação da nossa querida Feira de Santana. A escola é um espaço de aprendizagem, mas também de formação de valores, respeito e cidadania. Por isso, falar sobre educação antirracista é falar sobre construir uma sociedade mais justa em que todas as crianças e jovens conhecem a história, valorizam a diversidade e aprendem a conviver com respeito às diferenças. Mas como esse trabalho acontece na prática dentro das escolas? E qual o papel dos professores? E hoje nós vamos receber no nosso programa ele que é professor, historiador e pesquisador, especialista em cultura afro, história cultural, psicopedagogia e neuropsicopedagogia. É mestre em História da África pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e da Associação Brasileira de Ensino de História. Atualmente, ele atua no Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, desenvolvendo ações de formação de professores, com 15 anos de experiência na educação básica, defende a educação como ferramenta de transformação social e a construção de uma educação antirracista. Um currículo lindo e extenso. O nome dele é Herisson Moreira. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado a você, obrigado a todos que me trouxe aqui, né, para poder a gente trocar essas informações, a gente conversar sobre a produção do saber e essa ferramenta tão importante para a sociedade que é a educação e o papel do professor nessa sociedade, né? Sim. E para começar, conta um pouquinho para a gente da sua história, como a sua história cruzou com a educação. Bem, minha história cruzou com a educação ainda criança, né? Sim. Eu tenho uma família diversa, né, com pessoas com diversas profissões, mas as pessoas mais próximas de mim eram professoras. Eu fui criado por mulheres, né? Mãe, tias, avós, e a maioria delas eram professoras e eu acho que isso, de alguma forma, no meu inconsciente contribuiu para que na fase ali da juventude, da transição ali, eu escolhesse a educação, né? E aí eu optei pela licenciatura, né? Logo de início a licenciatura em História e eu sou muito feliz como educador. Eu sou muito feliz. A gente falou, né, no início que você já tem 15 anos de atuação aí. Isso. Então, tem 15 anos já de formação, exercendo a educação no dia a dia. Conta um pouquinho pra gente, quando foi que você começou, né, e se interessou em pesquisar a história da África e a cultura afro-brasileira? Bem, eu já entrei na universidade pensando em pesquisar isso, né? Muitas pessoas me perguntam, mas como, Herisson? Você entrou na universidade e já de início você queria pesquisar isso? Eu falei, sim. Por conta da região onde eu nasci, no Recôncavo Baiano, na cidade de Cachoeira, por conta da cultura cuja eu fui construído enquanto indivíduo, enquanto sujeito, né, construtor dessa agente, enquanto indivíduo que compõe um todo e que ajuda a construir, né, essa história, que é a história de Cachoeira, a história de São Félix, a história de Maragogipe, a história de Feira de Santana, a história do Recôncavo como um todo, né? Ela é permeada por elementos da cultura africana, afro-brasileira e indígena. E todos os atravessamentos que um homem, um jovem, uma criança, um jovem e um homem negro, ele passa a ter ao longo dessa trajetória, isso me fez, né, ter curiosidade em saber mais sobre mim, para me posicionar, para me autoafirmar e para me entender melhor enquanto
esse indivíduo afrodiaspórico, né, que está em movimento, que tem essa África dentro de mim e que está transitando a todo momento no Recôncavo, no Agreste, no Sertão, na capital, em outros estados da federação. Perfeito. E quando falamos em educação antirracista, o que de fato esse conceito significa na prática dentro das escolas? Bem, a educação antirracista, eu observo que a gente tem uma sociedade, ela é pautada e ela é construída a partir de uma ideologia racista, né? E o racismo no Brasil, ele é fenotípico, né? E nós, afrodescendentes, afro-brasileiros, nós temos vários tons. Sim. De pretos, vários tons de negro, né? E por a gente fazer parte dessa sociedade que ela é construída a partir de um viés racista, eurocêntrico, né? Onde existe uma lógica cartesiana de, como eu posso dizer, de padrão estético de beleza, né? Onde você precisa ser refletido no outro e o outro refletido em você, onde o padrão de beleza é sempre o padrão brancocêntrico, né? Pessoas com características negroides ou com características indígenas, historicamente, sempre foram a maioria, dentro do ponto de vista do contingente, mas a minoria representada. Então, essa minoria representada, né, faz com que essa minoria que está, vamos dizer assim, que é detentora do poder, do saber, e das relações, e dos lugares e dos espaços de poder, elas, em algum momento, elas estruturaram e hierarquizaram a sociedade, onde elas colocam pessoas negras e não negras em um patamar de hierarquização. Para quê? Para a dominação. Uhum. E a escola, ela faz parte desse projeto. A escola, ela está construída e inserida dentro dessa sociedade racista, né? E a escola, muitas vezes, ela reproduz esse racismo que ele é estrutural, né? O racismo estrutural. Mas no dizer do Muniz Sodré, falar só de racismo estrutural por si só não explica, né, o racismo. Sim. O racismo, ele é paraestrutural. Ou seja, para o Muniz Sodré, o racismo, ele está para além das estruturas. Sim. Né? Ele está também dentro da concepção do pensar. Né? E aí a gente vem para uma concepção muito mais ontoperceptiva. Né? E esse racismo estrutural é uma agenda ocidental. Então, qual é o papel da escola e dos professores dentro dessa educação antirracista? É propor uma educação positivadora dentro da perspectiva africana e afro-brasileira, né? Ou seja, uma educação decolonial, uma educação anticolonialista. Eri, se você, como também formador de professores, conta um pouco pra gente como os professores podem abordar questões relacionadas à diversidade e ao respeito de forma adequada em sala de aula. Justamente esse é um ponto muito sensível, né? Trabalhar o respeito e a diversidade de forma adequada. É justamente quando a gente busca equalizar e equilibrar a balança. Sim. Onde a gente propõe uma educação positivada, ou seja,
quando a gente vai falar de estética, né? E quando a gente vai falar de estética, só vem à nossa mente os padrões estabelecidos, né? Qual é o padrão pré-estabelecido? Não é uma criança, ou um jovem, uma mulher com um corpo gordo. Não é um homem ou uma menina de pele negra, sendo ela a paleta que for. Mais retinta ou menos retinta, né? O cabelo, o padrão de cabelo é sempre o padrão de cabelo liso. E qual é o grande papel do professor? Ele mediar esses conflitos, esse hiato, né? E fazer com que os estudantes compreendam que ser diferente é negro, negra, cabelo crespo, cabelo cacheado, ou cabelo crespo, ou cabelo liso, não é um sinônimo de superioridade ou inferioridade, né? É naturalizar corpos, é naturalizar textura de cabelo, é naturalizar cosmovisão, é naturalizar ontopercepção, é fazer com que nossos estudantes naturalizem a coleguinha que chega de ojá, de conta, de roupa branca e com as suas palhas, com as suas indumentárias, porque ela está de preceito religioso. Porque todas as outras religiões têm seus preceitos. Sim. E as outras religiões, que são majoritárias e que são dominantes, hegemônicas no nosso país, de certa forma, têm os seus preceitos naturalizados. E por que não naturalizar? E aí eu faço assim um paralelo, e aí me permita ser um pouco professor aqui, né? É como os corpos masculinos são naturalizados. E por que os corpos femininos não são naturalizados? Na sua maioria, são objetificados. Sim. São tidos como objetos a serem pegos, aviltados, deflorados, invadidos, né? E a gente luta para que os corpos femininos eles sejam naturalizados. Não é somente respeitar ou tolerar uma mulher em um espaço de poder, ou tolerar ou respeitar uma mulher andando sozinha ou sentada em um restaurante sozinha. Sim. É naturalizar aquele corpo feminino. É como você falou, é o racismo estrutural, né? Isso. Ele está presente na sociedade. E para você, qual a importância dos estudantes conhecerem a história da África e as contribuições dos povos africanos para a formação da sociedade brasileira? É muito importante porque até o século XIX, início do século XIX, por exemplo, nós, pretos e negros, ou crioulos, como éramos denominados, sim, éramos a maioria da população brasileira, né? Mas a maioria no tocante a ser algo tipo 60%, 70% da população era de pessoas pretas e negras no Brasil. sim. Hoje ainda continuamos a fazer parte da maioria da população. Somos entre pretos e pardos, formamos aí 56%, mais ou menos, aproximadamente, da população. Então,
importante para os estudantes conhecer a história da África e a história da cultura afro-brasileira e indígena é justamente para se descobrir e entender de onde viemos. Uhum. Existe um provérbio africano que diz: quem não sabe de onde veio, qualquer lugar ou qualquer caminho ou qualquer estrada serve. Quem sabe de onde veio, sabe para onde vai. Quem não sabe de onde veio, qualquer estrada tá bom. Perfeito, professor. Eu costumo dizer sempre que a formação ela parte de um trabalho em conjunto, tanto da escola como da sociedade, quanto da família. E para você, qual a importância e qual o papel das famílias nesse processo de construir a formação do respeito para com as diferenças e com as diversidades nesse ser humano, nesses estudantes? É uma coisa que eu sempre me pergunto: como fazer a família fazer parte, né, desse processo. Tem uma autora chamada Eliane Carvalheiro que ela tem um livro, né, que eu cito ela na minha pesquisa de mestrado, né, a positivação da cultura africana e afro-brasileira no livro didático de história, né? Como esse conteúdo ele é proposto nos livros didáticos. E ela fala, o livro dela é justamente sobre isso. Inclusive o título do livro dela é muito sugestivo: do silêncio do lar ao silêncio escolar. Forte. É muito forte porque e há poucos minutos na formação de professores eu falei o quão difícil é se descobrir negro na sociedade brasileira. E a gente sempre se descobre quando a nossa negritude na primeira infância, na escola. E é justamente aí que a família deve entrar, né? Para discutir a nossa negritude. Independente, porque às vezes as pessoas se associam à cultura africana, afro-brasileira, automaticamente à religião. E discutir as Áfricas que existem no Brasil só a partir da episteme da religião é reduzir muito a discussão, o debate. Sim. Né? E a gente tem uma sociedade que é pautada, e nós, quando eu falo a gente, o Brasil, a gente faz parte de uma pauta ocidental, né? E o Ocidente, ele é hegemonicamente construído a partir de um viés cristocêntrico, do cristianismo. Sim. E tá tudo bem, né? Porém, nós somos afrodescendentes. Sim. E uma família que ela é construída a partir de uma pauta cristã, ela pode sim se identificar também com essa pauta antirracista e afrocentrada, né? Entender que, assim como a fé cristã foi um elemento de, como eu posso dizer, um elemento que fez os hebreus e os cristãos posteriormente resistirem, reagirem e subsistirem e transpor as fronteiras a partir daquele calvário de perseguições, né, que houveram aos cristãos, né? Eles se apegaram à fé, né, para poder existirem e reproduzirem, né, e se dispersarem pelo mundo, né? Os africanos e afrodescendentes também se apegaram a essa fé. Sim. E nós
negros, e aí eu falo, inclusive, como uma pessoa que é de matriz africana, eu não tenho problema nenhum em uma sala de aula, por exemplo, falar dessa pauta. Que os cristãos, eles se apegaram à fé para poder resistirem à opressão. Sim. Os africanos e afrodescendentes também se apegaram à sua fé para poder resistirem e no passado e na contemporaneidade, né? E ser diferente, volto a dizer, não é ser inferior ou superior. E essas famílias, aí é que está a grande sacada, né? É entender que seu coleguinha, ele é de matriz africana, ele não é do diabo, né? O diabo só existe na nossa crença, né? O diabo, ele só existe na crença do cristão. Não é uma falta das religiões de matriz africana. Então, eu acho que existe uma falta de letramento das famílias. E o diálogo dessas famílias com a escola, ela deveria ser mais intensa, ela deveria ser mais próxima, para que pautas como essa pudessem ser desmistificadas. Inclusive fazer o diálogo da Bíblia com as religiões de matriz africana. Sim. Porque não é só religião, é arquitetura, é vestimenta, é forma de falar. Sim. A Lélia Gonzalez, ela vai falar que o brasileiro, ele não fala português, ele fala pretuguês, né? Pretuguês. Porque a gente tem diversos dialetos no Brasil. E que isso, ele vai remontar muito mais a fonética das comunidades negras no Brasil. Sim. Quando a gente fala com a ausência de determinada letra, né? Vamos dizer, vamos dizer assim, problema. A gente para pensar que tá falando errado a partir do padrão da norma culta do português? Sim. Mas para o dialeto e a comunicação do dia a dia daquela comunidade, não. Sim. Problema. Né? A variação linguística também. A variação linguística. Né? Então, a gente ampliar o debate para essas famílias e entender que ser negro e se autoafirmar enquanto descendentes, diretos ou indiretos de africano, não é reduzir o debate só à religião. Sim. Você pode ser cristão, mas você pode sim se autoafirmar, sim. Você pode vestir uma roupa africanizada, uma roupa colorida, uma roupa com estampas africanas, pode usar adereços africanos, pode usar turbantes africanos e não pertencer à religião. Você só pertence ao seu arquétipo, você pertence à sua cor, você pertence à sua ancestralidade, à sua estética. A sua estética, ela é afro-brasileira. Sim. Né? Você come maniçoba, você come feijoada, você come munguzá, você come pipoca, você come milho, você come acarajé, abará, acaçá. Acaçá é vendido nos restaurantes. É uma iguaria que vem de África para o Brasil e que é muito usado, por exemplo, dentro dos terreiros de candomblé. Sim. Né? Mas é vendido nos restaurantes. Sim. O acaçá. E para finalizar, infelizmente, porque a conversa tá boa, qual mensagem você gostaria de deixar para os professores, famílias e estudantes sobre a importância e o papel da educação
na construção de uma sociedade mais justa e respeitosa? Bem, o que eu posso dizer para todos, para a sociedade em geral, é que a gente precisa olhar para trás, nos enxergar no passado, saber de onde viemos, para entendermos qual caminho, qual direção, dentro dessa encruzilhada de saberes e de epistemes, a gente pode seguir, a gente pode abraçar, porque no meio do caminho existem muitas encruzilhadas. Sim. E essas encruzilhadas de saberes podem nos confundir, mas podem nos levar a lugares onde a gente pode construir uma sociedade mais equânime. Perfeito, professor. Desde já te agradecemos pelo seu sim, por compartilhar tanta história e tanta identidade com a gente. Eu acredito muito que a gente não admira o que a gente não conhece. Então, o ponto de partida para o respeito talvez seja o conhecimento mesmo. Conhecer nossa identidade, conhecer a nossa cultura e, novamente, afirmando, a luta antirracista é uma luta de todos, independente de estar ou não, de ser ou não uma pessoa negra. É uma luta da sociedade como um todo. Isso. Então, muito obrigada pelo seu sim e a gente deseja sucesso aí nas suas formações, que a sua luta seja cada dia mais presente e mais vista na nossa sociedade. Eu que agradeço a oportunidade, enquanto professor, pessoa física, Erison Moreira, né? E agradeço também na pessoa do secretário, né? Pablo. Sim. E a nossa coordenadora, a professora Adriana Bulos, né, que é a coordenadora do Departamento de Ensino, né, da SEDUC, Feira de Santana. Então, eu agradeço em nome deles também aqui, né? E muito irê e muito axé para nós. Obrigada, Erison. Muito axé. E para você que está em casa, meu muito obrigada também. A gente se encontra toda terça-feira, às 14 horas, aqui na TV Feira. Beijo!